Fala, trader! Como traçar cenário para o dia seguinte? Como projetar o dia seguinte? Então, esse tema é um tema que muitos traders têm pânico, que é o que? A presença de um gap. O que um gap bagunça com a leitura de alguns traders é assim de uma maneira incrível e é uma coisa muito simples. Eu sempre comentei que gap é como se fosse uma barra, é apenas seguir a leitura. Porém, agora com a árvore de decisão, você tem na mão uma ferramenta a mais para estar projetando cenários para não estar sendo pego de surpresa. Pode projetar exatamente todos os cenários que vão acontecer. Por exemplo, claro que eu coloquei aqui uma tarja preta para a gente não ver o que aconteceu, mas o mercado acabou aqui. E acabou como? O mercado deu uma onda de inversão, deu aqui um fractal de onda de inversão, o mercado arrancou, ó, vamos lá, onda de inversão, ele deu um fractal de onda de inversão, ele respeitou, deu start de onda 3, voltou, perdeu a retração de onda 3 e me deu o quê? Um fractal complexo, certo? Aí lá no fractal complexo, o que ele fez? Ele respeitou o fractal complexo, que é exatamente essa retração que a gente tem, e de momento ainda não deu um start de onda 3, certo? Ele apenas respeitou um fractal complexo. Então a gente terminou aonde? A gente terminou aqui fractal complexo, respeitou. Beleza? A gente não sabe ainda se a gente pula para onda 3 ou se a gente volta para o perdeu. Isso quem vai dizer é os próximos capítulos, se ele vai dar o start de onda 3 ou se ele vai perder. Então, o que acontece nesse caso? Vamos lá. Temos aqui, deixa eu apagar, temos o cenário e cenários para projetar para o dia seguinte. Por exemplo, vamos lá. Começando com o primeiro. A gente está aqui entre o respeitou, o perdeu e o start de onda 3, né? De momento a gente está no respeitou, mas a gente está entre o start de onda 3 e o perdeu. Vamos supor que o mercado confirme o start de onda 3. Beleza, vermelho. Confirmou o start de onda 3. O que a gente precisa? Ou alvo completo ou voltou. Vamos traçar um cenário de alvo completo. Beleza. O que eu preciso depois? Da minha significativa. E claro que aqui a gente já tem que parar, porque a gente não sabe quão longe vai ir esse alvo. Então, o cenário vermelho é esse daqui. É um cenário de que deste fractal complexo ele respeitou, ele deu o start de onda 3 e deu alvo completo. Agora vamos para o cenário verde, que ele deu um start de onda 3, porém voltou e não cumpriu o alvo. Voltou e não cumpriu o alvo. Voltou, a gente vai precisar de uma retração de onda 3, certo? Retração de onda 3, por mais que o mercado busque ou não ela, né? O mercado tem uma retração de onda 3. Vamos trabalhar que o mercado respeitou a retração de onda 3. Respeitou, deu um start, um novo start de onda 3, deu. O que o mercado fez? Cumpriu o alvo ou voltou? Vamos trabalhar que o mercado tenha cumprido o alvo. Beleza? Então, esse é o cenário verde. Vamos para o cenário roxo, que o mercado deu aqui o respeito, que ele voltou, retração de onda 3, ó, respeito, start de onda 3, voltou, retração de onda 3, porém que ele perdeu. O que aconteceu? Onda complexa. Então, qual que vai ser o cenário roxo? É essa onda complexa, claro que a gente não tem até aonde traça aqui, que a gente não sabe quão baixo vai descer, né? Quão baixo vai ficar o mercado, mas seria essa retração complexa. E da retração complexa, que vai lá para cima, perdeu ou respeitou? Vamos supor, vamos seguir nesse cenário roxo. Vamos supor que a retração complexa esteja aqui. Ele perdeu ou respeitou? Vamos colocar que ele perdeu. Beleza. Se ele perdeu, vamos ter que procurar o quê? Tem mais fractal de inversão? Não. Então, vai vir para quê? Vai vir para onda de inversão. Se ele perder essa complexa, vai vir para onda de inversão. Beleza? Estamos esperando a retração da onda de inversão.
Vamos para outro cenário. A gente só deu o cenário aqui de que respeitou. Vamos supor que o mercado deu aqui o nosso fractal complexo, tá entre um start de onda 3 ou uma perda. Ele não confirmou o start de onda 3, ele não perdeu. Vamos trabalhar agora que ele perdeu. Ou seja, ele perdeu. Abriu num gap em cima, o mercado veio perdendo, independente se ele subiu ou se ele já abriu aqui, por exemplo. No momento que ele perdeu, que ele perde, vamos trabalhar aqui que ele perde, a gente tem o quê? Ou fractal de inversão ou onda de inversão. Tem mais fractal? Não. Então vai ter que ser o quê? Onda de inversão. Dessa onda de inversão, ele respeita ou perde? Vamos trabalhar aqui da onda de inversão. Ele, primeiramente, respeite. Beleza, respeitou. O que a gente precisa? Deu o start de onda 3 ou não? Sim, respeitou e deu start de onda 3. Beleza, o resto é só seguir. Neste mesmo cenário, vamos colocar o azulzinho aqui, que o mercado perde, né? Daqui onde ele está, ele acorda aqui em cima, ou ele vem subindo, perde. Deu onda de inversão. E a retração da onda de inversão, ele respeita momentaneamente, porém ele vem perdendo, ou seja, volta para o passo anterior e considera que ela perdeu. Se perdeu, o que vai acontecer? Uma nova onda de inversão compradora agora. Beleza? Enfim, pode traçar todos os cenários possíveis. Beleza? Neste caso, o que aconteceu? Vamos lá. Vamos traçar aqui. Dei spoiler. Abriu ali. Vamos lá. Estávamos em qual cenário? Fractal de inversão complexo. No dilema se respeitou ou perdeu. Não sei, ele está aqui no meio. Não sei se ele respeitou ou se ele perdeu. Beleza. Então vamos averiguar o que aconteceu. Estamos aqui no meio, exatamente neste momento. O mercado perde, beleza? Então, se o mercado perdeu, o que a gente vai fazer? Tem mais fractal de inversão? Não, só tem uma maior. Então, vou levar para a onda de inversão. Levei para a onda de inversão. Vamos ter que traçar ali a onda de inversão. Onda complexa, fractal, perdeu, onda de inversão. Essa onda de inversão, ela perdeu ou respeitou? Ela respeitou. Respeitou. Essa onda de inversão que respeitou, deu start de onda 3, que é o que a gente precisa? Sim, deu start de onda 3. Esse start de onda 3, ele alvo completo ou ele voltou? Vamos lá. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, cumpre o alvo. Ou seja, voltamos para lá. Complexa, que perdeu, onda de inversão, que respeitou, deu start de onda 3, alvo completo, significativa. E aí é só seguir a árvore. Ou seja, tem como traçar exatamente todos os cenários que pode acontecer. De grau 1, de grau 2, de grau 3, o que significa isso? Se terminou numa onda complexa, tu pode decidir se tu quer colocar apenas se ele respeitou ou se ele perdeu, seria o primeiro grau aí, né? Tu pode avançar mais um. Se ele respeitou e deu o start da onda 3, cumpriu o alvo ou não? Pode traçar os dois cenários. Se ele não respeitou, se ele perdeu, eu vou ter fractal de inversão ou vou ter onda de inversão? De repente vai estar só ciente que vai ter uma onda de inversão, mas não, já quero traçar mais alguma coisa. Então tá, traçou a onda de inversão, ela respeitou, ela perdeu. E assim sucessivamente. Então, espero que essa aula desmistifique, né,
essa situação do gap, independente se é um gap gigante, se não é um gap gigante, se abriu no mesmo lugar, tem que seguir a árvore de decisão. Traça o cenário um dia antes, no fechamento, traça o cenário, traça 3, 4 cenários, que é ali, é o primeiro grau, no máximo o segundo, né, do que ele pode fazer. Ó, eu tracei que um fractal de onda de inversão, respeitou, deu start de onda 3, eu tracei que um fractal de onda de inversão perdeu e eu tracei outro fractal, eu tracei um outro cenário de que o mercado possivelmente abra num gap, testando já maior. Então ele daria um fractal de onda de inversão e daria a onda de inversão. Né? Por exemplo, nesse caso que se a gente tivesse mais um, está dizendo o quê? Que ele perdeu e veio testar a maior. Vamos para outro cenário. Se respeitou o start da onda 3, deu alvo completo ou ele voltou? Então, você já pode ter um gráfico com o cenário exatamente o que vai acontecer. Um desses pode ter certeza que vai acontecer. É impossível não acontecer um desses cenários. Então, assim, espero que tenha ficado claro. A árvore de decisão, ela tá bem clara. É só se acostumar a trabalhar com ela. Tem todas as flechinhas, para onde leva o quê, do que vai para onde. Então, tá bem dinâmico, tá bem legal de trabalhar. Vai se acostumando a estar traçando esses cenários. Quando o Léo faz uma revisão, enfim, dá alguma aula, o mercado está fechado e o Léo traça o cenário, é exatamente com a árvore de decisão, só que, claro, mental. Certo? Por exemplo, aqui, estávamos numa onda de inversão complexa. Qual que é o cenário? Olha, de uma onda de inversão complexa, de um fractal de inversão complexo, tem uma ou outra, o mercado está aqui embaixo. Ou o mercado cai ou o mercado sobe. Se o mercado ficar trabalhando aqui no meio, não nos interessa. Então, ou eu tenho o mercado respeitando, ou eu tenho o mercado dando start de onda 3. Mas esse start de onda 3, ele vai cumprir o alvo ou ele vai voltar para dar uma retração de onda 3? Aqui é um cenário, cumprindo, voltando é outro. E se voltou, ele vai respeitar ou ele vai perder? Já temos outro e outro cenário. Ah, mas se ele cumprir lá em cima, se ele for testar lá em cima a retração, ele vai perder ou ele vai respeitar? Já temos 2 cenários diferentes. Ou seja, nesses pequenos exemplos que eu dei, a gente já tem uns 6, 7, 8 exemplos do que pode acontecer. Um deles vai acontecer e não vai te pegar desprevenido. Tu já vai ter, no mínimo, projetado o mercado daquela maneira. Nos importa saber o que de fato vai acontecer? Não. Nos importa estar preparados para o que for acontecer e, claro, sempre usar a leitura do contexto para estar nos guiando aí dentro das nossas decisões. A leitura de volume, a leitura do posicionamento dos players, aquela leitura profissional que a gente aprendeu, beleza? Então, espero que tenha ajudado. Estamos juntos. Até a próxima. Valeu!